Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu vim responder uma book tag super amor que é a Bela e a Fera book tag. Essa tag foi criada pela Melina Souza e foi sugerida pra mim pela Bruna do Oceano de Histórias. Eu deixo todos os links pra vocês conferirem aqui embaixo. E consiste em relacionar personagens de A Bela e a Fera com livros. Bela, um livro com a capa e a história bonitas. Minha escolha ficou aqui pra O Céu Vai Ter Que Esperar, da Kelly Taylor, que é um livro extremamente divertido e que também me tirou lágrimas porque eu achei a história linda. Aqui no caso a protagonista, ela tá com a vida dela perfeita, está prestes a casar até que ela acaba inesperadamente morrendo. E aí é oferecida a chance pra ela de ou simplesmente seguir a luz e vagar pro além, ou então ficar vagando como um fantasma e assombrando ali o noivo dela. E é óbvio que ela acaba escolhendo essa segunda opção porque ela não consegue imaginar simplesmente se libertar dele nesse momento. Achei a história extremamente inusitada, como eu falei, divertida, emocionante, e essa capa fala sério, é um encanto só. Fera, um livro com a capa feia, mas com a história legal. Aqui no caso eu escolhi 5 Dias, que é um livro que infelizmente a capa mal chama a atenção dos leitores, é a capa original, a Novo Conceito manteve então a capa, mas eu acho essa capa extremamente sem sal, sem graça, e o livro é de uma intensidade só, é um dos meus livros favoritos, eu achei a história maravilhosa, vai trazer aqui a perspectiva de 2 personagens diferentes que vão ter 5 dias pra se despedir das pessoas que elas amam. O protagonista homem, porque ele tá sendo tutor de um garoto há 1 ano e agora que a mãe dele vai sair da prisão e vai pegar novamente a guarda do menino, ele vai ter que se despedir dele, embora ele esteja extremamente apegado a esse garoto, e esse garoto tem influenciado de diversas formas na situação familiar aí desse protagonista. E a mulher, porque ela sofre da doença de Huntington, é uma doença degenerativa que não tem cura, e como a protagonista não quer enfrentar esse futuro que ela não vai ter como fugir, ela decide que a partir do momento em que a doença dela estiver já dando sinais de que tá cada vez pior, ela vai tirar a própria vida. E isso já aconteceu e ela vai fazer isso no próximo aniversário dela, que vai acontecer em 5 dias. Ninguém sabe que ela tomou essa decisão, mas ela vai ter então que lidar com essas despedidas sem que as pessoas saibam. Como eu falei, é uma história muito emocionante, muito reflexiva, que eu indico de olhos fechados pra vocês. Lumiar, um livro que acendeu algo dentro de você. Minha escolha ficou aqui pro Vamos Juntas, da Babi Souza. Pra quem não sabe, o Vamos Juntas foi uma iniciativa da Babi Souza, em que ela propôs que as mulheres, ao ir embora do trabalho, simplesmente fossem embora juntas, caminhassem juntas, para que elas se sentissem mais seguras, porque a gente sabe que caminhar por certos lugares em determinados horários para mulheres é terrível, a gente anda constantemente sentindo medo. E essa iniciativa dela fez tanto sucesso que acabou se estendendo para outros aspectos, realmente virou uma questão muito forte de sororidade, das mulheres apoiando umas às outras, e aqui no livro ela vai contar como nasceu esse projeto, como ele cresceu, em que pontos ele começou a ajudar outras mulheres e trazendo diversas reflexões, então, que fazem parte do nosso dia a dia e que às vezes a gente não se atenta a elas. E quando eu li, o livro mexeu muito comigo, realmente assim, acendeu algo em mim, e foi aquele tipo de livro que eu quis assim que todas as mulheres ao meu redor, não só mulheres, homens também, mas principalmente mulheres, lessem e compartilhassem dessas sensações comigo. Horloge, um livro que você devorou sem sentir o tempo passar. Minha escolha ficou para Novembro 9, da Colleen Hoover. Eu gosto muito dos livros da Colleen, eu gosto muito da escrita, da narrativa dela, da intensidade das histórias, e esse daqui acabou se tornando um dos meus favoritos dela, justamente porque foi uma leitura tão envolvente que eu lia sem realmente perceber que o tempo estava passando. Aqui o livro, ele de uma certa forma lembra Um Dia, do David Nichols, mas ele acaba sendo bastante diferente. Todos os retratos que a gente tem da história, cada capítulo, sempre vão acontecer num dia 9 de novembro, porém a diferença é que a gente não tem a história dos protagonistas aqui acontecendo nos outros dias do ano, eles só realmente se encontram nesse dia, e com o passar dos anos a gente vai vendo então esse desenvolvimento da relação deles, alguns outros aspectos da vida que acabam acontecendo e mudando aqui o direcionamento das caminhadas deles. Morris, o livro mais velho da sua estante. Aqui no caso eu não sabia se era o mais velho de Há Mais Tempo Comigo ou de edição mais antiga, então eu peguei as duas opções pra mostrar pra vocês. A edição mais antiga que eu tenho é essa daqui de O Morro dos Ventos Uivantes, que foi publicada pela editora José Olímpio e é de 1955. Eu ganhei de aniversário de uma amiga minha e é uma edição queridinha que eu tenho aqui. Porém, o livro que eu tenho comigo há mais tempo é o Poliana, a Moça, da Eleanor H. Porter, que eu tenho há mais de 20 anos, tanto que o livro tá todo amareladinho, eu tenho memória dele assim na minha infância,
infância comigo, então é o mais antigo que me acompanha. Madame Samovar, um livro que te fez sentir aconchego. Minha escolha ficou pro De Volta pra Casa, que foi uma leitura que eu simplesmente amei. Eu acho que aconchego é a sensação principal que eu tirei desse livro, porque conforme eu lia, eu realmente me sentia aconchegada, recebida ali pelo contexto da história. A protagonista, no caso, ela teve uma briga com a família dela, mais especificamente com a irmã dela, há mais de 10 anos. Desde então, ela saiu de casa, foi construir a vida dela em outra cidade, mal fala com a irmã, só mantém contato com o pai. E quando o pai dela, então, adoece, ela é obrigada a retornar pra casa dela, pra cidade dela, e vai ter que enfrentar esses fantasmas do passado. E essa cidadezinha que ela mora, essa situação familiar, foi realmente tão aconchegante que foi uma leitura que eu fui lendo sem perceber, acaba sendo um daqueles livros água com açúcar, com momentos de bastante emoção, enfim, foi um livro que eu amei e recomendo muito pra vocês. Z, um livro narrado por uma criança. Minha escolha ficou pra Quarto, da Emma Donoghue, que é um livro maravilhoso. A gente tem a história contada aqui pelo Jack. O livro, inclusive, deu origem ao filme Quarto de Jack. E o Jack, ele vive num quarto com a mãe dele. A mãe dele é uma vítima de sequestro, ela está em cativeiro. O Jack nasceu nesse cativeiro. Tudo que ele conhece do mundo é o quarto dele. Ele acha que o mundo se resume àquilo porque a mãe dele faz de tudo para que ele não perceba o horror das situações deles. E é muito interessante a gente acompanhar a história por essa perspectiva dele, porque isso dá uma leveza para os acontecimentos, porque eles são brutais, eles são terríveis, mas contar pela narrativa dele faz com que torne possível que a gente leia. Gaston, um livro com a capa bonita, mas que o conteúdo não é tão bom. Minha escolha ficou para a série da Vidente, da Hannah Howell, que eu comprei pela capa na época, porque eu fiquei louca por elas, achei lindas, são romances de época, a premissa também me interessou, porém quando eu peguei pra ler, eu simplesmente não consegui dar prosseguimento pra leitura, eu abandonei o primeiro livro e aí me desfiz dos 4. Já vi outras pessoas falando também que não conseguiram ler, que acharam a leitura arrastada, então infelizmente capa não é tudo. Um livro que se passa na França. Escolhi aqui o Rouxinol, da Christine Hanna, que pra mim é um dos melhores livros da autora, se não o melhor, ainda que não seja o meu favorito, mas eu acho a construção dessa história incrível. Ela se passa na Segunda Guerra Mundial pela perspectiva de 2 irmãs, cada uma delas tem uma personalidade diferente e elas vão ter que enfrentar os seus conflitos de acordo com essas suas visões de mundo. E a gente vai vendo como a guerra afeta as pessoas, como ela muda muitas vezes os seus julgamentos, os seus valores, porque enfim, é uma situação completamente atípica e é uma história extremamente emocionante. Christine Hanna tem o poder de fazer você ir às lágrimas com as histórias dela. Por fim, um livro que você está ansioso para ser lançado. Minha escolha ficou pro 3º livro da série Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas, que vai ser lançado agora em maio lá fora, porém a gente ainda não tem previsão de quando ele vai chegar aqui no Brasil e eu tô surtando por essa leitura porque o livro anterior, O Corte de Neve e Fúria, destruiu meu coração e me deixou louca de ansiedade pra continuar essa leitura. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, aproveite pra se inscrever e acompanhar todas as novidades. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do blog. Beijos a todos e até amanhã!